Você, mulher, provavelmente se orgulha de ser a tal da mulher multitarefa. Talvez você já até disse essa frase: eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se gabando por ser aquela pessoa que está limpando a casa, respondendo o chefe no trabalho e cuidando de criança. E talvez você, até em tom de crítica, já tenha dado aquela cutucadinha no seu marido, dizendo que ele não consegue fazer mais de alguma coisa ao mesmo tempo. Pois eu tenho más notícias. E se eu te disser que o seu marido e o meu também está correto? Meu nome é Polly, se você gosta de conteúdo sobre rotina e produtividade de maneira leve e vida real, aqui é o seu lugar, então. Ative as notificações, deixe o like e se inscreva no canal. E hoje nós vamos conversar sobre a tal da mulher multitarefa. Toda mulher tem orgulho de ser multitarefa, ou quase toda mulher tem orgulho de ser multitarefa. E mais, todas nós gostamos de dar aquela cutucada no marido para dizer que ele é incapaz, improdutivo. Por quê? Porque ele não faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu também tinha essa ideia, uma mulher que cresci escutando que eu era capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que isso era uma vantagem feminina e que os homens eram mais incapazes ou menos produtivos, principalmente nas tarefas domésticas, porque eles não conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Acontece que essa ideia de ser multitarefa é uma ideia que colocaram na nossa cabeça de maneira errônea. E por que surge essa ideia de ser multitarefa? Você já deve ter notado que a mulher, cada vez mais, ela assume outros papéis. Então, nós não deixamos de ter os papéis que nós tínhamos um tempo atrás. Pelo contrário, nós agregamos outros papéis e, consequentemente, outras atividades para serem realizadas nas mesmas 24 horas. Isso significa que a maioria de nós administra a casa, tem o seu trabalho e ainda precisa ter um tempo para se cuidar. Tudo isso dentro das mesmas 24 horas que nós tínhamos antes, quando nós não saímos para o mercado de trabalho. E aqui, gente, eu acho maravilhoso a gente ter saído para o mercado de trabalho, tá? Isso não é eu não vejo isso como um problema. E eu só acredito que nós precisamos manejar isso melhor para que a gente não se sinta sobrecarregada, para que a gente não se sobrecarregue. Nós temos muita coisa para fazer. Diante desse cenário em que nós agregamos ainda mais papéis, surgiu essa ideia de que nós precisamos otimizar o nosso tempo. E aí a gente resolveu otimizar o nosso tempo fazendo mais de uma atividade ao mesmo tempo. Acontece que nós não somos programados biologicamente para isso. O nosso cérebro não foi feito para executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. E aqui, gente, eu estou falando de tarefas, lógico que nós podemos andar e falar, né? Nós podemos gesticular e falar. Eu estou falando de tarefas que dependem de atenção. O nosso cérebro não consegue, ele não faz essa divisão. Vou te pedir para escutar os seus últimos áudios quando você mandou um áudio fazendo uma atividade. Mesmo quando você está fazendo uma atividade simples, por exemplo, lavando louça, ou guardando louça, ou fazendo comida, você está mandando um áudio para uma amiga, e aí pode ser até uma conversa que não seja séria, pode ser uma conversa aleatória, então não estou nem falando de uma conversa mais complexa respondendo um chefe ou um cliente, estou até falando de uma conversa com uma amiga. Se você escutar o seu áudio, você vai perceber o quanto você se perde nesse áudio. Quantas vezes você às vezes para, ou você fala a mesma coisa que você falou segundos antes. E isso acontece porque a sua atenção está dividida. Você está lavando louça ou cozinhando e ao mesmo tempo que você está mandando um áudio, conversando, contando o caso. Como para contar um caso você precisa estar concentrada naquilo que você está falando, você acaba se perdendo. Então faça esse exercício, escute os seus áudios. Esses áudios que você manda quando você está fazendo mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Mandando o áudio e fazendo outra tarefa. E note que dificilmente você manda áudio que isso não está acontecendo. Até mesmo áudios de trabalho, nós temos essa mania de estarmos mexendo em alguma coisa, e pode ser até alguma coisa do trabalho mesmo, e estarmos respondendo um cliente, estarmos respondendo o chefe.
ou uma colega de trabalho tirando uma dúvida. E se você for escutar o seu áudio, você vai ver o quanto ele é, às vezes até confuso, porque você não está prestando atenção no que você está fazendo. Então, essa divisão que nós fazemos, além dela não ser possível na qualidade que nós gostaríamos, ela ainda é improdutiva. Então, se você parasse, você está lavando louça, se você parasse e fosse responder a sua amiga, você provavelmente gastaria menos minutos para mandar aquele áudio do que quando você está fazendo outra tarefa. E isso aqui vale para tudo. Inclusive, nós temos uma mania ainda pior de fazer atividades sérias que dependem da nossa concentração enquanto nós estamos mexendo no celular. E aí a gente não está concentrado. O que acontece muitas vezes? Nós erramos e temos que refazer o trabalho. Então, pense um pouco sobre isso. Essa coisa de fazer várias coisas ao mesmo tempo, acontece que nada fica bem feito e muitas vezes você vai ter que refazer. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas aí, como é que eu vou dar conta de tudo se eu não estiver realizando mais de uma coisa ao mesmo tempo? Você não tem noção do que é minha agenda, entendeu? Você deve estar pensando isso. Olha, você não tem noção do que é minha agenda. Não tem como. Se eu não fizer mais de uma coisa ao mesmo tempo, eu não dou conta. Aqui você vai seguir esse passo a passo. Primeira coisa, selecionar as tarefas que você realiza. Dividi-las por grau de importância. Aquilo que é muito importante vai ser feito primeiro. E aqui tem um vídeo no canal em que eu falo sobre importância. Desconstrua a ideia de que tudo na sua vida tem o mesmo grau de importância. As coisas não têm. As coisas têm graus de importância diferentes. Você precisa saber estabelecer isso para você ter uma vida mais leve, uma rotina menos estressante. Feita essa seleção das tarefas, classificada essas tarefas, você vai ter que fazer outra coisa que é muito importante, que eu sei que a maioria tem muita dificuldade, dizer não. Tem coisas que nós não podemos bancar. Tem batalhas que não tem como nós lutarmos. Nós precisamos dizer não. E aí pode ser um não para aquela tarefa sequer ser feita. Então, tipo, não vou fazer, não como, não vou marcar esse compromisso, não vou marcar essa reunião, não vou marcar esse café. Essa semana eu não posso, deixa para a semana que vem. Ou você delegar. Então, essa tarefa tem que ser feita, mas outra pessoa vai fazer. E aqui também tem um vídeo no canal em que eu falo sobre delegação. E para delegar, você precisa ter em mente o que eu falo lá naquele vídeo. Há tarefas que são delegáveis e há tarefas que não são delegáveis. Dentro da sua realidade, você vai passar a delegar essas tarefas. Isso vai abrir brecha para que você realize as suas tarefas de maneira mais tranquila e se concentre naquilo que é importante. Nem tudo precisa ser feito, nem tudo precisa ser feito por você. Um outro ponto fundamental para parar de realizar coisas ao mesmo tempo é finalizar uma coisa antes de iniciar outra. Você pode notar, nós começamos uma tarefa, dificilmente nós finalizamos e já passamos para a próxima. Essa ideia de que o nosso tempo não será suficiente faz com que a gente deixe tudo pela metade. Então, nós temos o hábito de não finalizarmos a tarefa. Se concentre numa tarefa, termine aquela tarefa, depois passe para a próxima. Essa concentração faz com que você gaste menos tempo. Você vai ser muito mais produtiva, muito mais ágil, se você se concentrar, se você fizer uma atividade e levá-la até o fim. Finalizada, você passa para a próxima. Pode começar a contar aí, pode até computar no seu cronômetro, que você vai notar que tudo que você, quando você começa e termina uma atividade, tudo vai mais rápido. O terceiro ponto muito importante, não se perca nas notificações. Aqui no celular a gente está o tempo todo recebendo notificações. Se ela não é importante para o desenvolvimento do seu dia, né? Então pode ser que o seu trabalho dependa disso, mas pode ser que não. Retire as notificações. Quando nós estamos recebendo notificações aqui, nós temos uma tendência a parar o que estamos fazendo para ver qual é essa notificação. Mesmo que a gente não pare para responder, a gente se desconcentra e isso faz com que o nosso cérebro corte aquele raciocínio. Então, você está lá, realizando a sua tarefa, prestando atenção, você vê o celular, a tela do celular piscando. Você para e olha, nem que você só olha. Só aquilo já quebra o seu raciocínio, já tira a fluidez da sua tarefa e isso prejudica o seu rendimento. Inclusive tem um livro bem interessante, que é esse aqui, que ele fala um pouco sobre isso, sobre a importância dessa coisa do flow. Estou realizando essa tarefa de maneira fluida, o quanto isso
Esse realizar a tarefa, estar dentro da tarefa, concentrada na tarefa é importante para a nossa qualidade de vida. Então, tire as notificações ou diminua as notificações do seu celular. Dependendo da tarefa que você vai realizar, coloque o celular longe de você, no modo avião. Não vale só para o trabalho. Às vezes você vai ler e deixa o celular próximo. O tempo todo está piscando notificação. Você corta a leitura o tempo todo. E aí você vai falar assim, nossa, minha leitura não desenvolve, eu não consigo entender o que esse autor está falando. E talvez você não está conseguindo entender porque você está parando demais. Nem que seja essa parada que eu falei. Você está lá lendo, e aí você olha a notificação. Essa parada aqui já cortou o seu fluxo de leitura. Isso também vale para a atenção para as pessoas. Quando você está numa conversa, quando você está com seu filho, quando você está com seu marido, evite olhar para o celular. É até deselegante. Quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa está o tempo todo olhando no celular, o tempo todo vendo a notificação. Assim, gente, sinceramente, você que está nessa conversa, né, nessa roda, você se sente desprestigiado. A minha vontade é levantar e deixar a pessoa conversando sozinha com o celular, não sei qual que é a sua. Pensa se você não tem esse comportamento. Isso é deselegante, isso é mal educado também. Além do que, a própria conversa, você pode notar, não flui, porque você está o tempo todo interrompendo o fluxo da conversa. Essa semana, vamos fazer uma tarefinha? Comece a realizar uma tarefa por vez. Vamos começar pelo seu trabalho, tá? Vamos simplificar a sua vida. Vamos começar pelo seu trabalho. Qual é a tarefa mais importante do seu dia no seu trabalho? Chegue no seu trabalho e realize essa tarefa. Só pare na hora que você finalizar essa tarefa. Faça isso, depois me conte como foi a sua semana.